e também tem a história daquele homem, né? Que antes de se tornar um homem, ele foi aquele menino. Aquele menino lá no século passado ainda, que passava as madrugadas em claro, assistindo Corujão ou Madrugadão, filmes antigos, muitos filmes em preto e branco até mesmo, e alguns, inclusive, filmes mudos. Filme mudo é aquele que as personagens falam, mas não sai a voz, aparecem umas letrinhas embaixo, as legendas. Então esse rapaz gostava, era uma criança muito jovem ainda, gostava de ver essas histórias sendo contadas. E o passo seguinte desse rapaz foi aprender a ler e escrever, que também foi uma coisa bem precoce na vida dele. Aí passou a ler gibizinhos, depois histórias infantis, histórias para pré-adolescentes e logo se embrenhou na literatura por si só, romances, contos. Então sempre teve um fascínio pelas histórias sendo contadas. Parece que o encaminhamento natural disso foi começar a fazer teatro. Então, no final da adolescência, lá foi ele fazer teatro e colocar em prática com o seu próprio corpo essas histórias de outras pessoas sendo contadas. E aí ele começou a fazer teatro, fez algumas peças aqui, outras peças ali, e chegou um momento em que ele teve necessidade de ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Isso é importante no mundo em que a gente vive, não é? Em que a ideia de terra plana ainda está proliferando em muitas mentes por aí. Vamos nos cuidar com isso. Então ele foi lá, entrou na universidade e lá teve acesso a muitas coisas que antes ele não tinha acesso. Muitas leituras, muitas teorias, muitas práticas. E a decorrência disso, depois de muito estudar, ele foi se especializar e ele, passados alguns anos, foi ele próprio se tornar um professor. Então, ele passou a ensinar aquilo que ele aprendera anos e anos antes, com estudos, leituras e tudo mais. E ele acabou dividindo a sua vida nesses dois aspectos. Ensinar um pouco essa coisa chamada teatro e continuar na prática como ator, como diretor, como dramaturgo, é bom que se diga, e aí vai essa carreira dele, essa vida que ele escolheu para si, continuou por muito tempo. E esse rapaz, certo dia, ele se deparou com um curso, com umas ideias que ele gostava muito. Essas ideias eram de um alemão, também das antigas, chamado Bertolt Brecht, ou Brecht, como a gente gosta de aportuguesar, porque não temos este som na nossa língua exatamente como é no alemão. Então, neste curso que ele fez, chamado A Cena Brechtiana e o Ator, ele se empenhou em criar uma figura ficcional, mas que por trás dela existia alguém de verdade, de carne e osso. E, certo dia, ele começou a ver que os indícios de que por trás dessa figura ficcional havia um ser humano de verdade estavam lá, muito evidentes para quem quisesse ver. Por exemplo, o fato de usar óculos deste tipo não compunha de fato, né, a vivência deste rapaz que agora se tornara um homem. Então esse óculos simplesmente foi retirado para que não atrapalhasse de forma muito intensa a comunicação. Outra coisa que poderia se ver que saía da cabeça deste rapaz, além de ideias, eram grampos. Esses famosos artifícios metálicos, né, que servem para segurar os cabelos e eles não fiquem aí se soltando de uma maneira que não combine com o que quer se fazer. Então vejam só, aqui temos mais um. Mas tem uma coisa aqui. A famosa borrachinha, ou atilho, como alguns dizem, né? Para que... aqui tem mais um. Para que o cabelo se arrume de uma forma um pouco mais adequada. Cabelos ondulados e crespos sempre tem esse problema, não é? A gente precisa apertá-los bem para eles não saírem do lugar onde a gente quer que eles fiquem. E aí, finalmente, vejam só, apareceria o cabelo deste rapaz,
que estava tentando domá-lo, não é? Sob esses artifícios. Vejam que cachos exuberantes. Esse rapaz tem que aproveitar enquanto tem cabelo, não é? Porque com o passar do tempo, provavelmente, isso tudo vai despencar. Mas torcemos para que isso não aconteça. E além do mais, né, aquelas características, não é, físicas que a gente a princípio veria no rosto dele, estavam todas construídas de uma maneira artificial. E a gente não pode esquecer o fato de que artifício é a mesma raiz da palavra arte. Então, arte é artifício, arte é artificial. Então, a partir da artificialidade é que conseguimos dizer coisas que nos interessam dizer e que consideramos interessantes de serem ouvidas por outras pessoas. Talvez nos chamem um pouco de arrogantes, não é? Ou seja, será que a gente tem que ouvir vocês dizerem essas coisas? Não podemos nós, propriamente, buscar essas coisas que têm que ser ouvidas? Bem, nós artistas consideramos que esta é a maneira que nós nos relacionamos com o mundo. Contar histórias de outras pessoas, às vezes as histórias próprias, nossas, não é? Isso vai variar um pouco de estilo e de época. Mas então este rapaz, que se tornou um homem e que encarou este ofício de arte como a sua meta de vida, certo dia, após a finalização de um curso, ele desnudou-se totalmente na frente de uma câmera. E esse se desnudar, esse mostrar o artifício de como essa composição é nada mais do que uma efêmera camada sobre o nosso rosto, sobre a nossa voz, se dispersou rapidamente. E o que ficou disso? Quem sabe? Cada um vai ficar com alguma coisa disso. Eu fiquei com muita coisa. Eu fiquei com esse prazer de conversar sobre ideias, conversar sobre a força que a arte pode ter na sociedade, não mudar o mundo, isso talvez seja impossível, mas pelo menos tornar esse mundo um pouco mais visível, tornar questões que a gente considera importante visíveis. Então, para esse homem, para esse rapaz, para esse menino e para mim também, o teatro tem uma função fundamental na sociedade, que é falar de nós mesmos. E falar de nós mesmos não por trás de brumas, por trás de romantismos ou por trás de apagamentos de ideias, mas sim falar de nós convivendo, de nós nos expondo, de nós mostrando as entranhas desta arte, deste mundo inteiramente construído que a gente chama de teatro. Então, agradeço muito aos colegas que me acompanharam nestas semanas de aula e agradeço a Humberto que teve esta capacidade de, em algumas aulas, nos passar todo este conhecimento, toda essa informação e nos fazer querer ir atrás, né? Buscar um pouco mais essas ideias que fazem parte da teoria brechtiana. Muito obrigado.